A paz do Senhor Jesus. Queremos desejar a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão na audiência desta programação, que a paz do Senhor Jesus invada o vosso coração e que você possa sentir a alegria da presença de Deus através da ministração das palavras, dos estudos, das lições bíblicas. Estamos nos propondo novamente a comentarmos a lição da Escola Dominical. E nesse trimestre vamos estar comentando a lição de número 8, que tem como título Encontrando o Nosso Próximo. Está na lição do quarto trimestre da CPAD, que tem como título As Parábolas de Jesus. Nela você vai encontrar, nesta lição desse trimestre, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e já estudamos sobre várias parábolas. Estamos na parábola aqui de número 8, que vai tratar a respeito do nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Eu já quero lhe convidar a estar participando, se inscrevendo, curtindo o Facebook da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, Pacajus, ADTC Pacajus, que é justamente o canal da Assembleia de Deus aqui de Pacajus. E também o nosso canal, o canal Pare e Pense, que é o nosso canal, onde estamos sempre comentando, fazendo comentário a respeito de assuntos da Escola Dominical e também reflexões. E aí fica ao seu critério estar participando, se inscrevendo, para estar sempre recebendo. A lição de hoje, a lição de número 8, ela tem como título Encontrando o Nosso Próximo. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: amar o próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de tal amor, que tal amor é possível. Então essa é a verdade prática. O textuário da lição encontra-se em Mateus, capítulo número 12, versículo 33, que vai estar escrito assim: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo assim e a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, aqui a gente já tem algo para a gente estar refletindo a respeito da importância de amar o próximo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 25 até o versículo de número 37, que diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito? Como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem, faze isto e vivereis. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas o samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: cuide dele, tudo o que demais gastar, eu te pagarei quando voltar. O qual, pois, destes 3, parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira.
qual é o objetivo desta lição hoje? O objetivo desta lição é traduzir os ensinos aprendidos nessa lição em prática na realidade. Então, qual é o objetivo principal? É traduzir esses ensinos de tal forma que você e eu possamos colocar em prática na realidade, não apenas ficar no mundo das ideias. Dentro disso ainda tem alguns objetivos específicos. No primeiro tópico, interpretar a parábola do bom samaritano. No segundo, reafirmar a compaixão, a caridade, reafirmar que a compaixão e a caridade são intrínsecas à fé salvadora. E terceiro, conscientizar de que o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Então, baseado nesse texto é que a lição vai discorrer hoje. E aí a gente precisa refletir sobre algumas coisas. Em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem o reino de Deus, como é o reino de Deus, e não como é este mundo. Ou seja, as lógicas, o modo de pensar e de agir deste mundo não coadunam com o reino dos céus. O conhecimento da parábola O Bom Samaritano, sem sombra de dúvida, é um destes momentos preciosos no qual o mestre serviu-se do método didático para trazer aos seus discípulos e a todos quando ouviram, por extensão a nós, um novo conceito sobre quem é o nosso próximo e como devemos proceder com relação a ele. Então, o que é que a gente precisa começar entendendo com esta lição? A lição vai tratar aqui de um samaritano e para a gente interpretar essa parábola, a gente precisa entender alguns fatos interessantes. Essa parábola ela pode ter várias interpretações, porque ela pode caber de acordo com a sua realidade, de acordo com o que você estiver necessitando. O que a gente precisa entender é que nós temos um fato histórico que é exposto por Jesus ali, né? Primeiro, não era o costume dos judeus se comunicarem com o samaritano. Havia uma divergência entre esses dois povos, embora eles sejam irmãos, mas havia uma divergência muito grande, muito acirrada com eles, ao ponto deles não se comunicarem. E aí nós podemos lembrar daquele episódio em que o Senhor Jesus chega à beira de um tanque e está uma mulher samaritana. E o Senhor pede água àquela mulher, e aquela mulher diz a ele que ele não sabe, que não pode se comunicar porque ela é samaritana. Então havia uma divergência entre dois povos, eles não se comunicavam. Então esse é um primeiro fato que a gente precisa entender. O segundo fato que a gente precisa entender é que tanto os sacerdotes como os levitas, por eles exercerem um cargo sacerdotal, eles tinham que se manter santo. E a lei dizia que eles não podiam tocar em nada morto. Então eles, quando viram aquele homem jogado, eles já prejulgaram que aquele homem estava morto e nem tentaram tocar. Eles não levaram a vida, não deram o devido valor à vida, preferindo obedecer uma lei, uma determinação que estava imposta. E aí vem alguns fatos que a gente precisa pensar, né? Como nós nos colocamos diante de situações parecidas nos dias de hoje. Muitos de nós, ao encontrar alguém maltrapilho, alguém mal vestido, alguém mal cheiroso, às vezes até de forma natural, e eu abro um parêntese, que isto não é natural, de uma forma natural nós nos afastamos dessas pessoas. Nós procuramos não estar próximos dela, porque nós temos aquele receio de que essa pessoa seja uma pessoa de má índole. E às vezes, e na maioria das vezes, nós estamos errados, porque na verdade essas pessoas estão passando por algum tipo de aflição, algum tipo de necessidade, algum tipo de dificuldade, e nós não paramos para as ouvi-las. Então Jesus, quando aquele homem chega para Jesus e faz aquela pergunta, nós vamos perceber no ponto 2 que aquele homem estava tentando Jesus, estava tentando pegar Jesus na palavra, pegar Jesus em alguma falha.
E aí ele faz aquela pergunta, né? Mas o mestre, ele conhece todas as coisas, e por ele conhecer, aquele homem faz aquela pergunta, querendo provar Jesus, né? E Jesus diz para ele: olha, você sabe a lei? Como é que você a entende? Como é que você compreende? O versículo, para ser mais exato, diz assim, olha, e disse-lhe: que está escrito na lei? Como leis? Não é? Porque aquele homem, quando chega perguntando para Jesus, ele começa dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Né? E Jesus sabia que ele era um doutor da lei. Quantas pessoas sabem o que realmente precisa ser feito para servir a Jesus, mas de vez em quando eles querem ainda fazer uma outra pergunta. E Jesus dá uma resposta assim muito profunda. Jesus diz para ele: como é que você lê? Né? O que é que está escrito na lei e como é que você lê? Traduzindo, como é que você vê a palavra de Deus? Como é que você entende a palavra de Deus? Este é o grande ponto que eu diria dessa lição. Há muitas pessoas que pegam a Bíblia, a palavra de Deus, e interpretam elas para si mesmos. Não interpretam ela à luz da própria palavra, porque a própria palavra se esclarece, se revela, se mostra. Mas muitas pessoas pegam o texto fora de contexto e usam isso como um pretexto para fazer uma heresia, criar até uma religião baseado nos seus próprios pensamentos. Por isso que o mestre Jesus pergunta para aquele homem: como é que você lê? Né? O que é que está escrito e como é que você lê? E aquele homem começa a querer mostrar para Jesus que conhece, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aquilo é muito bonito, só que Jesus diz para ele: faze isto e vivereis. Jesus já dá uma resposta para ele: faça isso e está tudo certo. Mas aí aquele homem começa a querer se justificar, e aí vai dizer: quem é o meu próximo? E quando ele faz essa pergunta, Jesus conta para aquele homem a história do samaritano. E essa história, ela é muito chocante pelo fato de criar um choque de ideologias para aquela época. Porque aquele homem havia aprendido na sua cultura que não deveria se comunicar com os samaritanos. E aí Jesus conta que um certo homem, descendo de Jerusalém, os assaltantes o atacam, tomam, surram ele, deixam ele caído como morto e vão embora. E aí vem um sacerdote, um representante de Deus, um representante do povo de Deus. Depois vem um levita, que também representava aqueles que faziam sacrifício ao Senhor, aquelas pessoas que eram para estar mais próximas de Deus. E é justamente essas duas pessoas que não fazem o que deveria ser feito. Eles passam por aquele homem de largo, claro, se justificando pelo fato de que havia uma lei que proibia deles tocarem em corpo morto. Mas eles não sabiam se estava morto, parecia morto. Quantos de nós julga as pessoas, julga a atitude das pessoas apenas pela aparência e não pelo que realmente elas são, pelo que realmente a verdadeira intenção dessas pessoas? E aí a gente termina cometendo o mesmo erro daquele grupo de homens conhecedores da palavra de Deus. Só que aí, em seguida, aparece alguém, o samaritano. Quem é o samaritano na história? O samaritano é justamente o inimigo daquele povo, o inimigo de Israel, na visão deles, o inimigo deles. E aquele homem, quando vê a pessoa caído, é interessante quando a gente olha o que está escrito no versículo, vai dizer assim, olha, aproximou-se dele, olha só, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Primeiro, não perguntou o nome, não perguntou o endereço, não perguntou o CPF, qual era a religião, qual era o povo dele. Não, ele apenas olhou para o homem, viu que o estado do homem era deplorável, que era um estado de calamidade, e aí o que é que ele faz? Moveu-se de íntima compaixão e foi automático, aproximou-se dele e já foi cuidando das feridas daquele homem. Já foi cuidando das feridas daquele homem sem nem saber quem ele era.
Veja que lição fica para nós, e aí eu falo mais para nós cristãos. Quantos de nós sabemos quantas pessoas estão feridas, desgarradas, perdidas, precisando de Deus, de paz, de salvação, de uma palavra? Às vezes, as pessoas não estão precisando nem de uma palavra, elas estão precisando de um ouvido, de alguém que escute o que elas têm a dizer a respeito da sua realidade com a vida, e isso já vai sarar as suas feridas. Mas o que é que nós fazemos? Nós normalmente agimos como sacerdote ou como levita. Passamos de largo. Dizemos, não, Deus vai mandar outra pessoa. É outro momento na vida dele. Outra pessoa vai fazer. Mas na verdade, quem é o nosso próximo? Que foi a pergunta daquele homem. Mestre, quem é o nosso próximo? E Jesus está contando para ele aquela história e diz, olha, chegou um samaritano que não perguntou quem era, não perguntou nome, endereço, nada. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele foi fazer foi tratar das feridas. Depois de tratar das feridas, ele usou ainda azeite e vinho para fechar aquelas feridas, para tirar toda a impureza daquela ferida, e depois pegou aquele homem ferido, colocou na sua cavalgadura, no animal que ele estava levando, né, na sua cavalgadura, levou aquele senhor, aquela pessoa ferida, nas costas do seu animal, até uma hospedaria, um local onde aquele homem pudesse ficar, para ser tratado, passou a noite com ele, e no outro dia, antes de sair, deixou pago, adiantado, disse, olha, eu vou deixar esse dinheiro aqui, se precisar de mais, quando voltar eu pago, mas cuide dele para mim. Veja quanta responsabilidade está sobre a vida daquelas pessoas que realmente se preocupam e que amam aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que estão caídos, aqueles que estão largados. Esta é a nossa missão e nós precisamos atentar para isso. Aquele homem executou tudo aquilo, e quando termina a conversa de Jesus com aquele doutor da lei, o doutor da lei reconhece, realmente o próximo daquele homem foi o samaritano. Ora, o samaritano, alguém que era desprezado por eles, rejeitado por eles, deu a eles, Jesus usa como uma lição para mostrar que não é quem você é, mas é o que você faz que importa. Não é quem você é, mas é o que você oferece a Deus de verdade que importa. Quem realmente você é por dentro, o que realmente você faz para o reino de Deus. E aí, essa é a questão principal. Não é se é doutor da lei, se é levita, não interessa quem você é. O importante é se você está disposto a ajudar aqueles que realmente estão necessitados. Para fazer isso, nós temos que ter compaixão e caridade. Isso são coisas de dentro do nosso coração. Isso só faz quem tem a certeza da salvação. Só busca se apresentar a Deus, só busca ajudar aos necessitados, aqueles que realmente já foram ajudados, aqueles que realmente já foram cuidados, aqueles que realmente já foram salvos, né? Todo salvo sente a necessidade de ganhar uma outra alma para Jesus. Todo aquele que já experimentou da verdadeira salvação, ele se envolve com os projetos da igreja, ele busca participar dos projetos da igreja para ganhar almas para o reino de Deus. Nossa igreja hoje, no Brasil inteiro, a Assembleia de Deus no Brasil, através da Convenção Geral, está com um projeto disponibilizando para todas as igrejas, e a Assembleia de Deus do Pacajus também está envolvida nesse trabalho. Nós estamos com o projeto Eu Ganho Mais Um, e você tem a opção, tem a oportunidade de se envolver nesse projeto. Procure a liderança da sua igreja, a direção da sua igreja, e diga para ele, olha, eu quero me dispor, eu quero neste ano de 2018, que ainda não terminou, eu quero ganhar mais uma vida para Jesus. Eu quero no ano de 2019, se Jesus não vier antes, ganhar pelo menos mais umas 5 ou 6 pessoas para Cristo. Mas a meta da convenção é uma meta até de certa forma simples, ganhar apenas uma pessoa, porque se cada crente hoje ganhar mais um para Cristo, durante o ano a nossa igreja dobra de tamanho, e vão ser mais pessoas alcançadas, mais pessoas sendo resgatadas pelos samaritanos que virão.
Então, se você se sente uma pessoa salva, liberta, transformada pelo sangue de Jesus, procure se envolver com um projeto de ganhar vidas para a sua igreja. Busque isto, faça parte desta obra, porque não é fácil, mas o Senhor conta contigo como um dos ganhadores de alma. Então há necessidade de termos compaixão das almas. São muitas pessoas desgarradas, muitas pessoas que estão jogadas na sarjeta, no lamaçal do pecado, pessoas que estão sendo atormentadas, atribuladas, pessoas que estão vivendo uma vida angustiada, uma vida sem Deus, sem paz, sem salvação, e que somente você que está me ouvindo, que tem a certeza da salvação, pode sim buscar a Cristo de uma forma verdadeira, se envolver na obra de Deus, no reino de Deus, porque só assim você vai perceber e entender que o seu próximo são todos aqueles que necessitam. Aí você diz, mas todos necessitam, então são esses que são o seu próximo. Mas com certeza, meu amigo, se você olhar hoje, o vizinho da sua casa, ele precisa de uma palavra de Deus, e você é essa pessoa. O vizinho do outro lado precisa, o seu colega do trabalho, o seu colega da faculdade, o seu colega da escola. Ora, na sua comunidade existem pessoas surdas, mudas, que precisam se encontrar com Cristo, porque elas foram atacadas pelo inimigo, estão sofrendo, precisando de uma palavra de Deus, e a pessoa que tem a palavra de Deus para o coração dela se chama você, eu, nós. Nós precisamos tomar essa atitude, nós precisamos ter compaixão. Mas eu tenho compaixão, eu já oferto, eu já dizimo, eu já oro, mas há necessidade que você também cuide. Cuidar é você sair do seu comodismo e fazer algo mais. Aquele homem, além de ver, sentir compaixão, ele desceu e foi pegar nos braços daquela pessoa, cuidar dele, zerar por ele, limpar as feridas dele, para que ele pudesse ter um novo vigor, força para continuar caminhando. Então, meu amigo, meu irmão, muitas pessoas estão precisando da sua ajuda, do seu levantar, do seu estender de mão. Muitas pessoas estão precisando apenas de uma palavra da sua parte. Nós temos que ter a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão, porque caridade não é apenas dizer que ama, mas aquele homem pega aquele homem, coloca na sua cavalgadura e leva aquele homem para uma estalagem, para um lugar seguro. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo, quantas pessoas este ano você trouxe para Cristo? Quantas pessoas esse ano você insistiu com elas para que elas viessem ouvir uma palavra de Deus na sua igreja? Ou quantas pessoas neste ano você orou com elas para que o Senhor as libertasse, as ajudasse? Fica a dica, se você não fizer, vai ficar aquela pessoa caído precisando de ajuda. O terceiro tópico da nossa lição vai tratar justamente o nosso próximo, a pessoa que necessita. Quem é o próximo? Ora, na parábola que se faz o próximo é o homem ferido, uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e seu cuidado, visto que os judeus e os samaritanos nutriram o recíproco sentimento de desprezo e de ódio. Ora, meu irmão, precisamos acabar com as barreiras que impomos na nossa própria mente. As pessoas precisam de Deus, de uma palavra de Deus. Elas precisam ouvir uma mensagem de Deus para o seu coração. O seu próximo é aquela pessoa que necessita. Muitas vezes a pessoa que necessita, e nós nos enganamos com isso, pensamos ser apenas aquelas pessoas que não têm condição financeira. Existem muitas pessoas ricas, muitas pessoas da classe A, que elas morrem, se suicidam, tiram sua própria vida, porque não têm paz, porque não têm alegria, porque não se encontraram ainda com Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus Cristo só pode ser apresentado por mim e por você. Portanto, você que conhece alguém, que tem acesso a alguém que é rico, que não vai a uma igreja, que não tem tempo para isso, cuide dessa pessoa. Ela precisa de você. Ela precisa da sua ajuda. Ajudar ao próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é salvo. Por que é que eu vou ajudar o pessoal da rampa, por exemplo?
eles não querem sair daquela vida. Engano seu. Muitos dos que estão ali estão precisando de uma mão amiga, de uma palavra. Não, mas eles são pessoas que têm uma história triste. Sim, aquele homem, aquele samaritano que se aproximou daquele homem caído, não procurou saber do passado daquele homem. Ele não chegou para aquele homem e disse: olha, me conta a tua história. Você era uma pessoa má, você era uma pessoa perversa, quais eram os defeitos que você tinha? Não, ele cuidou, ele zelou por aquele homem primeiro. É isso que nós precisamos fazer. A nossa igreja precisa sair das quatro paredes, precisamos ir além e precisamos trazer estas pessoas de volta à igreja, que é a hospedaria onde o Espírito Santo é quem cuida da igreja, e ele está tomando conta das pessoas que abrem o seu coração, que deixam ser cuidado por ele. Agora você precisa trazer estas pessoas, cuidar das pessoas. Você tem que cuidar, mas eu vou cuidar porque só assim eu vou ser salvo. Se eu fizer caridade, eu vou ganhar salvação. Não, caridade não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Agora os salvos, libertos e transformados, esses sentem a necessidade de buscar aqueles que estão caídos, aqueles que estão necessitados. A medida do amor para com o necessitado. A medida do amor para com o próximo não se deve ser estabelecida com base nas diferenças de nacionalidade, de confissão religiosa ou de grupo social, mas unicamente com base na necessidade um do outro. O próximo se encontra em uma situação de emergência e precisa de algo que seja realizado por ele naquele momento. Não pode esperar qualquer análise ou palavra motivacional. Por isso, estamos falando de ações concretas, ajudas materiais, sim, como a parábola contada por Jesus. O que é que nós precisamos, meu irmão? Para ajudar o próximo, nós precisamos nos levantar e tomar uma posição. Mas quer dizer, irmão Márcio, que a gente vai fazer um sopão uma vez por semana e levar para as pessoas necessitadas, já é alguma coisa. Se você pudesse fazer todo dia, faça, porque aquele homem não procurou saber se o que estava caído, que era o seu próximo, ia precisar todo dia ou não. Ele já foi resolvendo. Precisamos resolver o problema das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que estão na nossa igreja, das pessoas que estão na nossa comunidade. Precisamos nos levantar, precisamos fazer algo nesse sentido. Só assim nós poderemos realmente ajudar o próximo, aquele que está próximo de nós e precisa da nossa ajuda. E concluímos a parábola estudando na lição de hoje uma história exemplo, pois se trata de um mandamento de amor e exercitar a misericórdia para com o próximo. Aqui aprendemos que o amor não aceita limites. Na definição das sociedades e dos seus segmentos sociais, acabam levantando barreiras para separá-lo das demais pessoas. Os discípulos de Jesus Cristo devem olhar para os seres humanos com igualdade, pois o próprio Deus não faz acepção de pessoa. Ora, se o nosso Deus não faz acepção de pessoa, por que é que nós vamos fazer? Irmão Márcio, mas o senhor está dizendo isso, mas nós mesmo assim ainda fazemos, e se fazemos, estamos errados. Precisamos voltar ao primeiro amor. E qual é esse primeiro amor? Jesus deu a sua vida para me salvar e para te salvar, e Ele não perguntou se nós merecíamos. Ele não perguntou se nós queríamos. Ele simplesmente entregou a sua vida por nós. Por isso eu quero deixar uma palavra para você que está nos ouvindo. Nessa próxima lição da escola dominical, não vá para a escola dominical sozinho. Leve alguém que está necessitando. Talvez ela esteja necessitando de uma cesta básica, dê uma cesta básica a ela e convide ela para a escola, porque ela também vai ouvir uma palavra de Deus. Só assim você vai estar realmente descobrindo e trabalhando quem é o seu próximo. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Não esqueçam, programa da Assembleia de Deus Tempo Central Pacajus e o programa Paripense, presbítero Márcio Cruz, à sua disposição.